Olá, gente. Vamos aqui dar continuidade à nossa frente de Química 1, né? Como vocês sabem, a gente já terminou a nossa apostila 3, já temos todas as 4 aulas, né? E então, nessa semana aqui, a gente vai fazer uma resolução de exercícios em cima das aulas que eu dei, tá bom? Como eu disse, vocês têm total liberdade para chegar no meu privado, pode ir no meu WhatsApp e tirar qualquer dúvida, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Bom, não se liguem muito ao número aqui da questão, tá? Eu misturei tudo e misturei os 4 capítulos. Primeiro, na tabela abaixo são mostradas as densidades e a solubilidade em água de 3 solventes orgânicos. Temos aqui acetona, clorofórmio, pentano, e ele dá a densidade e a solubilidade em água, se ele é miscível ou immiscível. Considerando a adição de cada um desses solventes à água, densidade igual a 1 grama por ml, é correto afirmar que... Bom, primeiramente, vamos aqui saber o que é miscível e immiscível, tá? Uma substância ela é miscível na outra, no caso aqui em água, se ela se misturar, se formar uma solução homogênea misturada com a água. Se ela for immiscível, é porque ela não se mistura. Lembrando da nossa primeira aula, né? Aula 8, das propriedades dos compostos orgânicos. O que for mais denso vai afundar e o que for menos denso vai flutuar. Um exemplo prático disso temos a maré negra, né? Que quando ocorre vazamento de petróleo no mar, o que é mais denso fica embaixo, que no caso é a água do mar, e menos denso é o petróleo, que ele fica flutuando. Sim, o petróleo é menos denso, tá? E a densidade da água, lembrando que é aproximadamente 1, que a questão aqui dá, né? Densidade igual a 1 grama por ml. Então, vamos lá. A adição de clorofórmio levará à formação de uma solução homogênea. Eu estou adicionando clorofórmio à água. Vai virar uma solução homogênea ou heterogênea? Clorofórmio em água, ele é immiscível, ou seja, não se mistura com a água. Então, não forma uma mistura homogênea, uma solução. Então, não é homogênea, né? Ela é immiscível em água, não se mistura. B. A adição de clorofórmio levará a uma mistura heterogênea com clorofórmio. Beleza, heterogênea, né? Como vimos aqui, é immiscível. Beleza. Com clorofórmio na fase inferior. Opa. E o clorofórmio aqui, ele é mais denso, então ele vai ficar embaixo. Então, essa B aqui bem, tá certa, né? Vamos para C. A adição de acetona levará a uma mistura heterogênea com acetona na fase superior. Então, vamos lá. Eu adicionei acetona e ela vai formar uma mistura heterogênea? Não, vai ser homogênea, porque ela é miscível em água, tá? Então, ela vai se misturar. Então, não é heterogênea. Item D. A adição de pentano, só lembrando aqui, né? A água no clorofórmio, o clorofórmio é mais denso que a água, né? A água densidade é 1, o clorofórmio é 1,48. O que for mais denso vai afundar. Por isso que a água aqui vai flutuar e o clorofórmio fica lá embaixo. Isso é o B, né? O C está errado, porque a acetona é miscível em água. O D. A adição de pentano levará à formação de uma solução homogênea. Eu estou adicionando pentano, sendo que ele é imiscível em água, ou seja, não forma uma solução homogênea, tá? Forma heterogênea, então não está errada a D. E a E, a adição de pentano levará a uma mistura heterogênea, beleza, porque é immiscível, com pentano na fase inferior. Opa, pentano vai ficar na fase inferior. Se eu colocar aqui os dois, vai ficar na fase... o pentano vai ficar embaixo? Não, não vai ficar embaixo. Por quê? Porque o pentano tem a densidade menor que o da água. 0,63 é menor que 1, tá? Então, voltando aqui para o item B, sim, a clorofórmio com água vai formar uma mistura heterogênea e o clorofórmio fica embaixo. Por quê? Porque ele é mais denso do que a água. 1,48 é maior que 1, tá bom? Item correto, B de bola. Passando. Segunda questão. Lembrando que eu tentei trazer questões mais contextualizadas, tá? Mais a cara da Enem e tal. Apesar dessa aqui ser da Federal do Rio Grande do Sul, ela é bem contextualizada com o Enem, tá bom? E vamos aqui a uma que caiu em 2016.
A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, ele deu aqui a molécula da testosterona. Aliás, essa molécula aqui substituindo o X com o H que forma a testosterona, né? Em relação ao coeficiente de partição, da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, então vamos lá. Aqui eu estou substituindo essa letra X, posso substituir por 3 coisas, né? O H, que é a testosterona, o H, hidrogênio, que é o composto 1, e o metil CH3, que é o composto 2, tá? Como eu disse, relembrando a nossa aula 8, aula 8, de propriedades físicas dos compostos orgânicos, a gente viu que a hidroxila, o OH, ele confere na molécula maior polaridade, tá? Se eu sou mais polar, quer dizer que eu sou amigo da água. Eu tenho hidrofilia, filia vem de amizade, né? Hidro de água, amigo da água. E lipofobia, fobia, né? Você tem fobia de alguma coisa? Medo. Lipo é gordura, medo de gordura. Então, se eu sou mais polar, eu sou amigo da água e tenho medo de gordura. Hidrofilia e lipofobia. E quando os meus hidrocarbonetos conferem, que é formado por hidrogênio e carbono, conferem maior apolaridade, tá? Se a minha molécula é apolar, quer dizer que ela é hidrofóbica, né? Ela tem medo de água, hidrofobia. E é amiga de gordura, né? Lipofilia. No caso, a questão de pergunta, né? Em relação ao composto 1 e 2, em relação à testosterona, elas são, respectivamente, mais amiga ou menos amiga de gordura? Tá falando de lipofilia, né? Hidrocarbonetos são mais amigos, são lipofílicos, né? Lipofílicos, perdão, do que a testosterona, que carrega a hidroxila com ela. Então, o coeficiente de partição é maior do composto 1 e do composto 2 também, porque os dois são formados por hidrocarbonetos, né? Hidrogênio e carbono. Então, resposta item D. O coeficiente de partição que é dado pela lipofilia do composto 1 e do composto 2 são maiores que o da testosterona, que é formado por uma hidroxila, tá? Questão aqui bem simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderem, vocês podem vir me perguntar, tá? A terceira questão. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, adsorvente, e o benzeno, adsorvato, que é a substância adsorvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de, relembrando novamente a nossa aula 8 sobre ligações de forças intermoleculares, vamos lá. Lembrando aqui, só para fazer uma lembrança, a adsorvida é bem diferente de absorção, com B. Com D é diferente com B, tá? A adsorção, com D de dado, ela é um exemplo típico, é quando tem um mau cheiro, assim, na geladeira, por exemplo, você coloca carvão ativado. Não é carvão de churrasqueira, não, é carvão ativado, que vai fazer com que os odores, as impurezas, se prendam ao carvão na sua superfície e retire os maus odores, tá? E absorver é diferente, né? De absorção, com B, né? B de bola. É tipo uma esponja. Ela tem uma capacidade de absortiva gigante, né? Então, vamos lá, continuando. Então, aqui, quais são as minhas moléculas? Carvão e benzeno. Tenho aqui meu benzeno, que são formados por hidrocarbonetos. Relembrando, hidrocarbonetos, como vimos na questão passada também, tem um caráter apolar, vai se ligar ao carvão ativado. E o carvão, formado pelo elemento carbono, também é apolar. Então, é apolar com apolar. Qual é mesmo essa força intermolecular que a gente estudou entre moléculas apolares de polo induzido, né? Então, qual é a resposta? Interação de polo induzido com dipolo induzido. Item D de dado. Beleza.
Quarta questão. Cientistas brasileiros definem como transgênico um organismo cujo genoma foi alterado pela introdução de DNA exógeno, que pode ser derivado de outros indivíduos da mesma espécie, de uma espécie completamente diferente ou até mesmo de uma construção gênica sintética. A tecnologia de produção de alimentos transgênicos começou com o desenvolvimento de técnicas de engenharia genética que visavam um melhoramento genético que pudesse promover a resistência, blá, 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 né? Já vimos aqui que o texto não é nada importante. Vamos ver aqui o final. Essa técnica tornou-se possível isolar um gene de organismo, introduzi-lo em outro, por exemplo, uma planta, blá, 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 blá. Uma das bases constituintes do DNA é a citosina. Citosina, e aqui é outra molécula. No processo químico mostrado anteriormente, a substância A, que é essa aqui, é um tararã da citosina. Qual é o termo aqui que eu preencho? Tenho aqui meus itens, né? Aí, vimos aqui que são isômeros, né? Os compostos isômeros que nós vimos na aula 9 e 10. Vamos lá identificar primeiro. Aqui está meio ruim, mas na citosina, mas essa ligação, o carbono está fazendo uma dupla O, tá? Se eu tenho um nitrogênio ligado a uma dupla O, carbonila, eu tenho a minha função amida, tá bom? E aqui eu tenho, aqui já é amina, né? Porque eu não estou ligado a um C dupla O. E essa função aqui é um álcool, né? Um álcool e tem uma dupla. Se vocês voltarem na minha aula 9 e 10, parte 1, eu falei disso aqui, né? Dupla em com ligado ao H, álcool. Dupla mais álcool tem o grupamentozinho enol, que é a dupla mais álcool. E aqui está em equilíbrio químico, né? Vocês lembram disso aqui? Que é um caso particular de uma isomeria funcional em que dois isômeros, esse aqui e esse aqui, eles coexistem em equilíbrio dinâmico. Aqui o equilíbrio químico, né? Eles coexistem, ou seja, eles existem ao mesmo tempo, em uma solução. Aí eles ficam transformando-se em um, quando esse aqui está em concentração maior, se transformam de volta nesse aqui e assim vai. Então, em equilíbrio, eles coexistem. Isso é um caso particular de quê? De isomeria. De qual isomeria? É de tautomeria. Então, o A é tautômero da citosina. Beleza? Item E. Se vocês tiverem uma dúvida especificamente nessa, no que é tautomeria e tal, eu recomendo que vocês voltem para a minha aula 9 e 10, parte 1, tá? Que eu falo um pouco sobre isso. Vamos lá. Essa aqui é a quinta questão, eu acho, né? Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans em um grupo tiol ligado à sua cadeia. A estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho é... Então, eu tenho que achar qual item que eu tenho um grupamento tiol e a isomeria é trans. Lembrando aqui o que é um grupo tiol. É um radical ligado a enxofre ligado a hidrogênio. Ou seja, enxofre e hidrogênio ligado a um radical qualquer. E lembrando aqui da isomeria geométrica, né? Quando é que eu posso ter uma isomeria geométrica? Eu tenho meu carbono fazendo dupla com esse outro carbono. E eu tenho que o R1, os ligantes do primeiro carbono aqui, eles têm que ser diferentes. Assim como os ligantes do segundo têm que ser diferentes. Ou seja, o R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Só para lembrar a condição de existência, tá? Então vamos lá, analisar um por um. No item A, a gente viu aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio. Aqui seria como se fosse o nosso R1 e o nosso R2. Mas eles têm que ser diferentes, lembram? Então, esse item aqui nem tem essa isomeria geométrica. R1 é igual a R2, não pode. No D, da mesma forma, R1 igual a R2, também não pode. Vamos lá para o C. Eu vou traçar aqui para o B, perdão. Vou traçar aqui uma linha tracejada. E eu tenho aqui, obedece a minha isomeria geométrica. Esse aqui está diferente desse aqui. Esse aqui, R3, diferente de R4. Está diferente. E olha só, que é o grupo tiol. Enxofre hidrogênio ligado a um radical. No caso aqui é o CH2. Então, eu tenho
essa configuração. Eu tenho isomeria geométrica, tenho um grupo tiol, agora falta saber se ele é cis ou é trans. Lembrando, cis fica do mesmo lado e trans em lados distintos. No caso aqui, o CH3 está em lado distinto a esse grupamento maior aqui, e o hidrogênio está distinto, está em lado distinto ao outro hidrogênio do outro carbono. Então, qual é a isomeria? Trans, tá? E aqui o grupo tiol. No item E, já temos nossa resposta, né? Mas vamos aqui ver o E. Traçando essa linha aqui, beleza, ela é trans. A configuração quer dizer, é cis ou é trans? O hidrogênio está do mesmo lado do que a ligação do outro carbono com o hidrogênio também. Então, a isomeria é cis. E esse enxofre não é um grupo tiol, é um grupo tioéster. O tiol é o enxofre ligado ao hidrogênio, ligado a um radical. O tiol é o enxofre entre carbonos. Então, é o grupo tioéter. Perdão, eu quis falar do tioéter, né? Então, não é o grupo tiol e não é a isomeria trans. No item C, só por desencargo de consciência, temos aqui o tiol, o grupo tiol, beleza, só que a isomeria é cis, os hidrogênios estão do mesmo lado. Então, qual é o item que obedece a questão? Isomeria trans e grupo tiol, item B de bola. Poxa, eu queria bastante estar na lousa com vocês, na sala de aula, fazendo essas questões, né? Eu sinto que não é a mesma coisa pelo computador e tal, pela internet, mas eu juro que eu estou me esforçando para que eu faça uma aula, assim, didática, sabe? Porque dá um trabalhinho, viu, fazer essas coisas. Mas enfim, continuando aqui. Sexta questão. A figura representa a estrutura química do principal antiviral usado na pandemia de gripe H1N1, que se iniciou em 2009. Temos aqui o nosso composto. Qual o número de enantiômeros possíveis para esse antiviral? Então vamos lá. Ele quer o número de enantiômeros. Não sei se na nossa aula 9 e 10, parte 2, eu falei sobre isso, tá? De isomeria óptica. Não sei se, espero que na cabeça de alguns já surja aquela formulazinha 2 elevado a n, né? Mas vamos lá. Só para relembrar. Todo composto que apresenta um carbono quiral ou carbono assimétrico na molécula será representado sempre por dois isômeros opticamente ativos. Um dextrógeno, que desvia a luz polarizada para a direita, e o outro levógeno, que desvia para a esquerda, funcionando como objeto e imagem em relação ao espelho plano, ou seja, um par de enantiômeros. Então, quando eu falo em enantiômeros, eu tenho que já lembrar de carbono quiral, né? Carbono assimétrico. O que é o carbono quiral ou assimétrico? É o carbono com 4 ligações simples, ou seja, configuração sp3, e ligado a 4 radicais distintos, tá? A fórmula que eu falei no começo é essa aqui. 2 elevado a n é igual ao número de isômeros opticamente ativos, onde esse n é a quantidade de carbonos quirais que eu tenho nessa molécula. Então, vamos identificar aqui os carbonos quirais, né? Esse composto aqui. Primeiramente, eu já vou marcando, já desconsiderando os carbonos com dupla e tripla, com CH2 e CH3. Então, vamos iniciar tirando os de dupla. Esse aqui, lembrando aqui que esse COO, C2H5, esse COO é um éster, tá? A forma estrutural é desse jeito aqui, C-O e esse aqui, ó, formando um éster. Então vamos lá, retirando os carbonos com dupla e tripla, CH2 e CH3. Primeiro carbono a ser retirado, esse aqui, né, que está fazendo dupla O. Depois, esse outro carbono aqui tem dupla também. Esse aqui fazendo dupla e esse aqui fazendo dupla também. Agora eu vou retirar os CH2 e CH3, né? Esse carbono aqui está fazendo duas, está faltando 2 ligações, então são 2 hidrogênios. Então é CH2, corto. Esse aqui do mesmo jeito, se eu for desenhar toda a molécula, vou estar fazendo ligado a 2 hidrogênios, só que meus radicais têm que ser distintos. Esse aqui, na quinazinha, é CH3, está riscado, vamos lá para cima. CH3, CH2, riscado. CH3, CH2, desconsiderado, né? E temos esse carbono aqui do meio, que não é CH2 nem CH3, é só o carbono ligado ao hidrogênio. Só que vocês concordam que
o mesmo radical do lado esquerdo aqui dele é o mesmo do lado direito, isso não configura um carbono quiral, um carbono assimétrico, porque os 4 radicais têm que ser distintos, então eu desconsidero ele também. Tá faltando só qual? Esse aqui, esse e esse. E eles obedecem o lance do carbono quiral, do carbono assimétrico. Estão fazendo 4 ligações simples, estão ligados a 4 radicais distintos. Então, o meu N, que é o número de carbonos quirais, é igual a 3, tá? Botando na fórmula, 2 elevado a N é igual a 2 ao cubo, que é igual a 8 enantiômeros. Então, a nossa resposta, item D de dado. Essa formulazinha é bom a gente saber decorada, tá? 2 elevado a N é igual ao número de isômeros opticamente ativos, ou enantiômeros, tá? A 7ª. Para aumentar o número de terrenos onde se cultivam produtos agrícolas para a produção de biocombustíveis, é preciso aplicar pesticidas e adubos nitrogenados que podem causar uma rápida erosão do solo, ocasionando danos no meio ambiente. Atenção para os seguintes compostos nitrogenados. Tem 1, 2 e 3, né? Com relação aos compostos nitrogenados apresentados acima, assinale a afirmação verdadeira. Item A. O composto 1 é uma amina secundária, porque possui 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio. Beleza, eu tenho 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio, no meu composto 1. Só que ele é uma amina secundária por causa disso? Não, ele é uma amina primária, tá? Ligada aqui a um carbono. E as outras 2 ligações de nitrogênio são hidrogênio, tá? Item B. O composto 2 é uma amina primária. Tá aqui, né? Tá aqui meu nitrogênio. Só que meu nitrogênio tá ligado a um carbono com duplo. Isso não é uma amina. Qual é a minha função orgânica? Amida, tá? Então, A e B desconsiderado. Item C. O composto 3 é uma amida aromática. Olha aqui, ó. O meu nitrogênio. Ele tá ligado ao carbono com duplo O? Não, é uma amina. E ela é aromática, uma amina aromática. Porque tá ligado a um anel benzênico, né? É uma amina aromática e não uma amida com D. Desconsiderado. Por eliminação, já temos nosso item correto, né? Que é o item D de dado. A basicidade do composto 3 é menor do que a do composto 1. Para relembrar, se a gente não fizesse por eliminação, vamos aqui relembrar uma tabela que eu coloquei na nossa última aula, na aula 11. Isso, na aula 11. Eu tenho aqui a basicidade comparativa entre as funções amina, tá? Da direita para a esquerda, eu estou crescendo a minha basicidade. Então, qual a minha amina mais básica? É a minha amina secundária. Depois é a primária e depois é a terciária. Isso aqui é por causa daquele... Eu expliquei isso na última aula, né? Que é, geometricamente falando, 3D, assim, faz com que a basicidade dela seja menor, da terciária. Aí não segue um sentido, né? E aí tem a minha própria amônia e minha amina aromática é a última, ou seja, ela é a menos básica, né? Então, a basicidade do 3, que é uma amina aromática, ela é menor que uma amina primária, tá? A amina aromática aqui, a amina primária aqui. Item D de dado. Vamos lá para a última, tá? 8ª questão. Na indústria, as aminas são muito usadas como corantes, sendo a principal delas a anilina, amina primária, que é um óleo incolor com odor aromático. Algumas aminas também são usadas na fabricação de protetor solar. Já as amidas são usadas na preparação de medicamentos sedativos, auxiliam na fabricação de plásticos, são úteis na preparação de adubos nitrogenados e podem ainda ser utilizados como estabilizadores de explosivos. Tanto as aminas quanto as amidas são consideradas substâncias de caráter básico. Por quê? Se alguém tiver em dúvida aqui, na minha última aula eu disse que a minha amida, com D, não tem a característica básica, né? Por causa do lance da ressonância e tudo mais. Só que aqui na minha questão está dizendo que as duas são básicas, né? Então a gente não pode discutir com a questão, tá? Mas nos livros não tem discussão nenhuma sobre as aminas, realmente são básicas, mas quanto às amidas, elas são básicas, não são básicas por causa do fenômeno da ressonância. Mas a gente pode considerar que elas são, tipo, levemente básicas, tá bom? As amidas com D. Então vamos lá, item A. Por que elas
tem um caráter básico. Eu coloquei essa questão para a gente relembrar aqueles conceitozinhos de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e de Lewis, tá? Que são bastante importantes, né? Item A. Elas são básicas, pois são capazes de ceder prótons, conforme a proposta de Bronsted-Lowry. Vamos aqui relembrar a proposta de Bronsted-Lowry. Os ácidos é toda substância que doa o próton H+, e as bases é todas substâncias que recebem o próton H+. Então, se ela cede o próton H+, ela era para ser ácida, mas na verdade ela é básica. Então, a resposta era para ser recebe prótons, né? Então, A está errado. B. Possuem átomos aceptores de pares de elétrons. O que é aceptores aqui? Vão receber, sim, tá? Só que, lembrando aqui, né? Tem aqui a minha mina. Elas são vão receber elétrons, mas eu já tenho aqui ó, o par de elétrons. Por que eu vou receber? Então, o item B está incorreto. Não são aceptores. Item C. Opa, adiantei aqui, né? Em solução aquosa, ioniza-se, liberando um íon OH-, conforme o conceito de Arrhenius. Pô, como é que eu vou liberar um OH-? Se eu nem tenho um oxigênio aqui na minha molécula, né? Então, o item C está errado. Relembrando, conceito de Arrhenius. É um ácido quando ionizo e libera um único próton H+. E é básico quando ocorre uma dissociação iônica. Ah, ainda tem esse lance, né? Que não ioniza, é uma dissociação iônica e libera um único ânion OH-, tá? Isso é a base de Arrhenius. Então, novamente por eliminação, item D. Os átomos de nitrogênio nelas presentes possuem um par de elétrons não ligantes que podem ser doados, o que caracteriza uma base de Lewis. Vamos aqui relembrar, né? O que é o conceito de Lewis. O ácido é toda substância que recebe um par de elétrons e a base é toda substância que disponibiliza um par de elétrons. Aqui desenhada a minha amônia, né? Que é formado por amina também, né? Tenho aqui meu par de elétrons, ou seja, eu posso doar esse par de elétrons. Se eu posso doar, eu posso disponibilizar um par de elétrons, é caracterizado como uma base de Lewis. Então, nosso item D, corretíssimo. Tá? O correto é isso. E pronto, gente. Acabamos por aqui. Nossa aulinha foi rápida, né? Foi de conteúdo novo. Espero ter relembrado alguns conceitozinhos das aulas passadas. Esses conceitos aí são os que mais caem no Enem, tá? São os que a gente já tem que estar na ponta da língua, tá bom? E é isto. Espero que eu tenha sanado, espero que alguma tenha sido alguma dúvida de vocês e tal. Se vocês também tiverem dúvidas em outras questões, ou até mesmo nessas que eu expliquei, vocês podem falar comigo, tá bom? Muito obrigado e bons estudos. Vamos pra cima.